Já se deparou com o texto da reforma tributária e se assustou ao ver mais de 100 páginas de politiquês? E se eu te disser que temos uma forma de esclarecer tudo com a ajuda da inteligência artificial? Pois é, fique comigo até o final, porque hoje, no Desvendando Docs com Inteligência Artificial, vamos mergulhar nesse documento. Oi, pessoal! Bem-vindos ao Desvendando Docs com Inteligência Artificial, onde a gente tenta, junto com a tecnologia, simplificar e entender esses documentos de uma maneira simples e acessível para todos. Para isso nós vamos usar uma ferramenta chamada ChatPDF. ChatPDF é a sua ferramenta inteligente para explorar documentos. Carregue qualquer PDF e faça perguntas em sua língua preferida, obtendo respostas claras e instantâneas. Com segurança garantida e habilidade de ler até 120 páginas diariamente de graça, você transforma textos complicados em conversas compreensíveis. E o mais incrível, o ChatPDF é baseado no ChatGPT, então é a mesma tecnologia utilizada pela OpenAI. Agora bora entender mais sobre a reforma tributária. A primeira coisa que precisamos fazer é obter o PDF com o texto da reforma na íntegra. Esse documento nós pegamos direto no site da Câmara Legislativa. Agora nós vamos até o site do ChatPDF e aqui vamos carregar o arquivo que acabamos de baixar no site da Câmara. Depois de carregar o arquivo, você vai ver que ele já deixa um breve resumo do que é esse PDF e também deixa algumas sugestões de pergunta para você explorar o texto. Olá, seja bem-vindo ao nosso guia sobre a proposta de emenda à Constituição número 45-A, de 2019. Este documento traz informações importantes sobre as mudanças propostas no Sistema Tributário Nacional, visando a unificação da tributação do consumo em uma mesma base de incidência. Confira abaixo algumas perguntas que podem ajudar a entender melhor o conteúdo. Aqui podemos ver que o próprio ChatPDF já trouxe algumas questões que podemos fazer, com base de coisas que ele achou interessante no documento. Você deve estar se perguntando se esse realmente é o arquivo certo, já que ela se referiu à PEC de 2019, mas sim, essa é a mesma PEC e a data do documento que estamos analisando é de 5 de julho de 2023, então é a versão mais recente que temos até a data de hoje. Vamos começar selecionando algumas das perguntas sugeridas pela ChatPDF. Quais são os tributos que serão substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços? De acordo com o item 35, os tributos que seriam substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços são: Imposto sobre Produtos Industrializados, chamado IPI, Imposto sobre Operações Financeiras IOF, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE, Contribuição para o Programa de Integração Social PIS, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS. Como será instituído o novo tributo proposto pela PEC número 45A? Conforme a primeira página, o novo tributo proposto pela PEC número 45A seria instituído por meio de lei complementar, em projeto de iniciativa do Presidente da República, encaminhado para apreciação do Congresso Nacional no prazo de 180 dias da promulgação da emenda à Constituição. A iniciativa busca estabelecer uma definição ampla para o fato gerador do IBS, ao reunir os bens e serviços à sua base de incidência, e a não cumulatividade plena, com dedução do tributo que incide sobre as operações. Tá bom. Tá, espera aí que agora eu me perdi aqui. Poderia me explicar novamente esse último ponto com um vocabulário mais simples? Claro, o novo tributo proposto pela PEC número 45A, chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, teria uma base de incidência ampla, ou seja, seria cobrado sobre a venda de bens e serviços em geral. Além disso, ele seria não cumulativo, o que significa que as empresas poderiam deduzir o valor do imposto que já foi pago nas etapas anteriores da cadeia produtiva. Por exemplo, se uma empresa compra um produto para revender, ela pagaria o IBS na compra, mas poderia deduzir esse valor do IBS que ela cobra na venda desse produto. Certo. Aí, com base no que você disse, eu entendo que ao deduzir esse imposto, o cara que está revendendo praticamente não vai ter que pagar imposto novamente sobre o mesmo produto, já que já foi cobrado um imposto sobre esse produto anteriormente. Seria isso?
Isso mesmo. Quando uma empresa compra um produto para revender, ela paga o IBS na compra. Quando ela revende esse produto, ela cobra o IBS novamente, mas pode deduzir o valor do imposto que já foi pago na compra. Dessa forma, o imposto não é cobrado duas vezes sobre o mesmo produto, evitando a chamada cumulatividade do imposto. Certo. Então isso quer dizer que poderemos ver uma diminuição no preço dos produtos aqui no Brasil? Quais tipos de produtos? Não é possível afirmar com certeza que haverá uma diminuição no preço dos produtos com a implementação do IBS, pois isso depende de diversos fatores, como a concorrência no mercado e a margem de lucro das empresas. Além disso, a PEC número 45A prevê que a alíquota do IBS seria definida por lei complementar, ou seja, ainda não há uma definição sobre qual seria a alíquota desse imposto. No entanto, a página 63 menciona que os produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, bem como os insumos agropecuários, os alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal a que se refere o artigo 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, com a redação vigente em 30 de abril de 2023. Poderiam ter uma redução de 50% na alíquota da CBS e do IBS. Além disso, foi instituída a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que poderia ter uma redução de alíquota a zero. Uau! Isso tudo parece algo muito bom. Mas agora eu quero saber das pegadinhas. Você consegue perceber algum problema que esse texto pode causar? Tipo, quais os impactos que isso vai trazer para o cidadão brasileiro mediano? Embora a reforma tributária proposta pela PEC tenha como objetivo simplificar o sistema tributário e reduzir a carga tributária sobre o consumo, é importante destacar que a implementação desse novo imposto pode ter alguns impactos negativos para o cidadão brasileiro. Por exemplo, a PEC prevê a extinção de diversos tributos que atualmente incidem sobre o consumo, como ICMS, ISS e o IPI. Com isso, pode haver uma perda de arrecadação para os estados e municípios, que atualmente dependem desses tributos para financiar suas políticas públicas. Para compensar essa perda, a PEC prevê a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria financiado com parte da arrecadação do IBS. Além disso, a PEC também prevê a tributação de serviços que atualmente são isentos ou têm alíquotas reduzidas, como serviços de saúde e educação. Isso pode aumentar o custo desses serviços para a população, especialmente para as pessoas de baixa renda. Por fim, é importante destacar que a implementação da reforma tributária depende da aprovação pelo Congresso Nacional e da regulamentação por meio de leis complementares. Portanto, ainda não é possível prever com exatidão todos os impactos que essa reforma pode trazer para o cidadão brasileiro. Certo. Por um lado parece bom. Porém é meio preocupante a tributação em cima de serviços de saúde e educação. Hoje a educação no Brasil já é bem cara, prejudicando o acesso à educação de qualidade para famílias mais carentes. Você acha que essa medida pode tornar esse acesso ainda mais difícil? A tributação de serviços de saúde e educação prevista na PEC número 45A pode aumentar o custo desses serviços para a população, o que pode prejudicar o acesso a esses serviços, especialmente às pessoas de baixa renda. No entanto, é importante destacar que a PEC prevê a criação de mecanismos de compensação para minimizar esse impacto. Por exemplo, a PEC prevê a criação de um sistema de crédito tributário para as famílias de baixa renda, que poderiam receber um crédito para compensar o valor do IBS pago sobre serviços de saúde e educação. Além disso, a PEC prevê a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria financiado com parte da arrecadação do IBS e poderia ser utilizado para financiar políticas públicas nas áreas de saúde e educação. No entanto, é importante destacar que a implementação desses mecanismos de compensação depende da regulamentação por meio de leis complementares, que ainda não foram elaboradas. Portanto, ainda não é possível prever com exatidão todos os impactos que a tributação de serviços de saúde e educação pode trazer para a população brasileira. Poxa, legal! Então nesse momento seria bem interessante continuar acompanhando o desenrolar dessa PEC para entendermos se serão realmente criadas essas leis complementares e se elas estão sendo boas o suficiente para cobrir os riscos de acesso à saúde e educação, né?
Sim, é importante acompanhar o desenrolar da PEC número 45A e das leis complementares que serão elaboradas para regulamentar a reforma tributária. Isso porque ainda há muitas incertezas sobre como a implementação do IBS e a extinção de outros tributos podem afetar a economia e a população brasileira. Além disso, é importante que a sociedade participe do debate sobre a reforma tributária e apresente suas demandas e sugestões para a elaboração das leis complementares. Dessa forma, é possível garantir que a reforma tributária seja implementada de forma justa e equilibrada, levando em consideração os interesses de todos os setores da sociedade. Excelente! No texto tem algo relacionado à tributação de grandes fortunas e heranças? Há algum impacto nesse sentido tanto para cidadãos de renda mediana quanto para cidadãos de alta renda? Na página 93 menciona que a reforma tributária proposta pela PEC prevê avanços na tributação da propriedade e da renda, em especial na esfera do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e Doação, o ITCMD, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. No entanto, a PEC não prevê a criação de um imposto sobre grandes fortunas, que é uma demanda antiga de alguns setores da sociedade. Além disso, a PEC não prevê mudanças significativas na tributação de heranças. Quanto ao impacto da reforma tributária para cidadãos de renda mediana e alta renda, é importante destacar que a PEC prevê a simplificação do sistema tributário e a redução da carga tributária sobre o consumo, o que pode beneficiar principalmente as pessoas de baixa renda. No entanto, a PEC também prevê a tributação de serviços que atualmente são isentos ou têm alíquotas reduzidas, como os serviços de saúde e educação, o que pode afetar principalmente as pessoas de renda média e alta. Além disso, a PEC prevê a criação de um sistema de crédito tributário para as famílias de baixa renda, que poderiam receber um crédito para compensar o valor do IBS, pago sobre serviços de saúde e educação. No entanto, ainda não está claro como esse sistema de crédito tributário será implementado e se será suficiente para compensar o impacto da tributação sobre esses serviços para as pessoas de baixa renda. Certo! Fiquei curioso sobre a questão de tributação da propriedade e da renda. O que seria o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação e como essa reforma impacta esse imposto e também os impostos IPVA e IPTU? O Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e Doação é um imposto estadual que incide sobre a transmissão de bens imóveis, móveis e direitos por herança ou doação. O ITCMD é de competência dos estados e do Distrito Federal e sua alíquota varia de acordo com a legislação de cada estado. A reforma tributária proposta pela PEC prevê avanços na tributação da propriedade e da renda, em especial na esfera do ITCMD, do IDU, IPVA e do IPTU. No caso do ITCMD, a reforma propõe a criação de regras que permitem a cobrança do imposto nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou em que o de cuios possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Com as decisões do STF que proibiram a cobrança do ITCMD nesses casos enquanto não for editada a lei complementar prevista no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, diversas doações e heranças de valores expressivos deixaram de ser tributadas. As regras do substitutivo valerão até a publicação da referida lei complementar. Já em relação ao IPVA, a PEC prevê sua incidência sobre veículos aquáticos e aéreos. Apesar de o atual texto constitucional não deixar claro a abrangência dessa base de incidência, a atual interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre o tema é de que o imposto apenas incide sobre veículos automotores terrestres. Por fim, em relação ao IPTU, a PEC não prevê mudanças significativas na tributação desse imposto. No entanto, é importante destacar que a reforma tributária prevê avanços na tributação da propriedade e da renda. Certo. Então eu entendo que a mudança no IPTU é apenas para quem tem bens no exterior. Para quem só tem bens aqui no Brasil, não muda nada. A mudança no IPVA não vai impactar para quem possui apenas carros ou motos. É apenas barco e aviões então? E o IPTU a princípio não tem mudanças.
Mas como o texto não está fechado no Congresso, ainda pode ter alguma surpresa, já que o texto original prevê mudança nesse tributo também. Seria isso? Isso mesmo. A mudança no ITCMD proposta pela PEC é para permitir a cobrança do imposto nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou em que o de cuios possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu investário processado no exterior. Para quem só tem bens aqui no Brasil, não há mudanças significativas previstas. Em relação ao IPVA, a PEC prevê a incidência do imposto sobre veículos aquáticos e aéreos, além dos veículos automotores terrestres. Portanto, a mudança afetará principalmente quem possui barcos e aviões, mas também pode afetar quem possui outros tipos de veículos. Quanto ao IPTU, a PEC não prevê mudanças significativas desse imposto. No entanto, como o texto ainda está em discussão no Congresso, é possível que haja mudanças no futuro. O texto original da PEC prevê a criação de um imposto sobre propriedade, que substituiria o IPTU e o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, mas essa proposta ainda está em discussão e pode sofrer alterações. Certo, entendi. E para quem tem investimentos aqui no Brasil, qual o impacto dessa reforma? A reforma proposta pela PEC prevê avanços na tributação da propriedade e da renda, em especial na esfera do ITCMD, IPVA e do IPTU. No entanto, em relação aos investimentos, a PEC não prevê mudanças significativas na tributação de investimentos financeiros, como ações, títulos públicos e privados, fundos de investimentos, entre outros. Esses investimentos continuariam sendo tributados de acordo com as regras atuais do imposto de renda. No entanto, é importante destacar que a PEC prevê a simplificação do sistema tributário e a redução da carga tributária sobre o consumo, o que pode beneficiar indiretamente os investidores, já que a redução da carga tributária pode estimular o consumo e, consequentemente, o crescimento econômico. Além disso, a PEC prevê a criação de um sistema de crédito tributário para as famílias de baixa renda, que poderiam receber um crédito para compensar o valor do IBS, pago sobre serviços de saúde e educação, o que pode beneficiar indiretamente os investidores que possuem ações em empresas que atuam nesses setores. Legal! Muito obrigado pela ajuda na interpretação dessa proposta. Por nada. Fico feliz em poder ajudar. Se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar. Então, pessoal, vimos hoje como a reforma tributária é complexa, mas com a ajuda da tecnologia conseguimos entender melhor. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais análises de leis e documentos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. E se tiver alguma sugestão de tema ou projeto de lei que queira que desvendemos, ou até mesmo mais dúvidas sobre a reforma tributária, deixa nos comentários. Assim que sabe, não fazemos uma parte 2 desse assunto com dúvidas novas que ficaram na sua cabeça mesmo depois desse vídeo. Valeu e até a próxima!